Oi, galerinha! Tudo bem? Sétimo ano? Está bem? Vamos lá, mais uma aula não presencial, não é isso? Vocês perceberam que na aula passada eu estou dando uma aula e fazendo correção da atividade, certo? Na aula passada, nós falamos sobre propriedade de fechamento. E hoje nós vamos falar sobre propriedade comutativa e associativa, certo? Então, na propriedade comutativa, a gente tem as mesmas operações que a gente teve no fechamento, que é o que? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Só porque na comutativa não são todas, né, que podem ser resolvidas, certo? E na associativa também tem adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, agora eu vou mostrar a vocês quais são as resoluções, se tem na divisão, se tem na adição, certo? E eu gostaria que vocês pegassem a apostilinha de vocês, que está aqui na propriedade comutativa. Propriedade comutativa, a gente sabe que ela que significa trocar, não é isso? Os números. E tem uma regrinha na propriedade comutativa que a ordem das parcelas não se altera o produto, a soma, depende da qual é a resolução que ele quer, se for adição, multiplicação, certo? Então, mesmo assim que vocês troquem de lugar, eles não vão alterar os resultados. Então, vamos lá? Na adição, na apostila de vocês, eles dizem assim, vamos considerar a operação. Qual foi a operação que eu coloquei? 6 sobre 4, 8 sobre 4. Então, aqui é uma adição. Então, se eu quero a propriedade comutativa de adição, eu vou trocar. Lembra que ele disse que significa trocar de números? Então, eu troquei as frações, tá vendo? Aí, 8 sobre 4, 6 sobre 4. Se vocês adicionarem, vocês vão perceber que vão dar o mesmo resultado. Então, por isso que a ordem das parcelas não se altera a soma, certo? Vamos agora para a subtração. Na subtração, nessa propriedade comutativa, a solução, ela não pode ser resolvida. Por que não pode ser resolvida? Porque se você trocar de lugar, como é a regra da comutativa, vai dar os resultados diferentes. E a comutativa, você sabe que ele não pode alterar os resultados, né? Aí aqui tem uma resolução, ó. 2,4 menos 3 dá menos 0,6. 3 menos 2,4 dá mais 0,6. Tá vendo que tá diferente? Os números estão iguais, mas os sinais estão diferentes. Então, eles consideram que não tem solução para a subtração, certo? Por enquanto, só tem até a adição. Vamos para a multiplicação. Na multiplicação, vocês vão considerar a mesma regra da adição. Trocar de lugar, certo? Então, olha, 7 sobre 8 vezes menos 3 sobre 2. Aí eu troquei, tá vendo? Menos 3 sobre 2 vezes 7 sobre 8. Se vocês multiplicarem esse, 7 vezes 3, menos 21. 8 vezes 2, 16. 3 vezes 7, menos 21. 2 vezes 8, 16. Então, deu o mesmo resultado. Então, por isso que na adição, a ordem das parcelas não alteram a soma. Já na multiplicação, a ordem das parcelas não altera o produto. Por que o produto? Porque vocês sabem que produto é multiplicação, certo? Vamos para a divisão. Na divisão, é a mesma regra da subtração. Na divisão, essa propriedade comutativa, ela não pode
resolver, porque não tem como elas trocarem de lugar para alterar, elas alteram a resposta, certo? Então, aqui tem exemplo, ó, 2 dividido por 0,5 dá 4. 0,5 dividido por 2 dá 0,25. Então, trocou de lugar, mas ficou o mesmo resultado? Não. Então, na divisão e na subtração da propriedade comutativa não se resolve porque não tem como, né? Porque se vocês trocarem de lugar, vai dar diferente. E a regra é, trocou de lugar e não alterar os resultados. Vamos agora para a propriedade associativa, gente. Na propriedade associativa, existem as mesmas operações, adição, subtração, multiplicação, divisão. Só porque na propriedade associativa, na comutativa, a gente via que tinha que trocar. Já na propriedade associativa, ele tem que unir 3 ou mais números racionais, certo? E ele não se altera o resultado. Então, o que é que tem que acontecer? Ele tem que unir 3 ou mais de um número racional, tá bom? Unir significa juntar, não é isso? Peguem a apostila de vocês, virem e vamos lá para a adição. Na adição, na propriedade associativa, ela não tem solução. Por que ela não tem solução? Porque mesmo vocês unindo os elementos de ordens diferentes, o resultado não se altera. Então, a propriedade associativa não pode resolver na adição. Na subtração também não se resolve, certo? Por que não se resolve? Porque ela nem se resolve nem na comutativa e nem na associativa. Porque se vocês trocarem na comutativa, vai dar diferente. E a associativa não tem como associar. Multiplicação. Na multiplicação, sim, pode associar. Veja, eu tenho esses 3 números e eu associei essa fração com essa. Não é isso? Pode ser trocada também. Eu posso associar essa primeira com a segunda e vice-versa. Associar significa unir 3 ou mais números racionais. Não é isso? Então, a forma de resolver é a mesma, de multiplicação. 4 vezes 5, 25 vezes 2, né? Aqui é 5 vezes 2, 10. Desculpa que eu errei. Aí, 5 vezes 3, 15, né? Ele deveria fazer isso, mas ele não pode fazer isso, ele vai repetir. Então, nesse caso aqui, ele vai ficar o quê? 20 vezes 3, 60, 10 vezes 10, 100. Então, se 60 não divide por 100, tem que simplificar. Então, aqui na continha de vocês, eles resolveram como? 5, tá errada de vocês, 5 vezes 2 é 10, não é 6. Vocês corrijam aí na apostila de vocês, é dessa forma. Viu, gente? Então, vai simplificar por quanto? Por 2, né? Que dá 30 sobre quanto? Sobre 10, né? 10 vezes 2 dá 20, mas não tem como, tem que ser quanto? 100 dividido por 2 dá 50. Não é assim? 30 divide por 3, 50, mas não pode simplificar, tá bom? Na divisão também não existe solução. Então, na propriedade associativa só existe na multiplicação. Na divisão, ele é semelhante à subtração e à adição. Ele nem tem na propriedade comutativa e nem na associativa, certo, gente? Então, a diferença de comutativa
e associativa é dessa forma que nós vimos agora, certo? Então, vou postar a videoaula, depois a atividade, vocês vão responder e vão enviar para mim. Guarda essa atividade, que lembre que na aula passada nós corrigimos. Então, essa aula nós vamos fazer do mesmo jeito, certo? Cheiro, até a próxima aula.